Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Descomplicando o Emagrecimento. Nesse quadro nós discutimos estratégias que você pode fazer para chegar de forma definitiva ao emagrecimento e que você não tenha que estar dando, para que você não tenha tanto trabalho para conseguir emagrecer como muitos outros alunos meus já tiveram. Aqui nós podemos encurtar o seu caminho através do emagrecimento. Eu sou Igor Marcelino e no quadro de hoje nós vamos discutir quais são esses 6 erros fatais que prejudicam o seu emagrecimento. Então, se você quer saber quais são esses erros, que aposto que você já deve ter cometido pelo menos um dele, ou você deve fazer algum desses erros, acompanhe esse vídeo até o final. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve aqui embaixo e garante logo a sua inscrição. Por quê? Porque só recebe notificação do vídeo que nós postamos aqui no canal quem está inscrito. Então, se você não estiver inscrito, não tem como você ser notificado quando a gente estiver postando aquele conteúdo, e que isso é coisa que a gente posta toda semana. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride. Então, o primeiro erro que eu sei que muito provavelmente você comete é comer de menos. Muitas pessoas pensam que comendo de menos vai conseguir chegar ao emagrecimento mais rápido, sendo que isso não é uma verdade. Você acaba cortando a ingestão calórica e isso acaba bagunçando o seu metabolismo, isso acaba reduzindo ele. Seu gasto energético ele também é prejudicado quando você corta a sua alimentação, quando você começa a comer bem menos do que é necessário. E o seu corpo é uma grande fábrica, né? Então, se você diminui o seu consumo calórico, o seu consumo, a sua ingestão, se você diminui a sua ingestão calórica, ele começa a fazer regulações no seu corpo para que ele possa utilizar menos energia, né? O nosso corpo ele é uma máquina extremamente fundamental, ele é uma máquina extremamente inteligentíssima. Por quê? Porque quando falta algum tipo de alimento, ele começa a estocar. É como se você soubesse que vai faltar energia e você começa a economizar a sua energia, você começa a guardar essa energia em algum lugar. É isso que o nosso corpo faz. Quando ele percebe que o alimento está escasso, que a demanda de alimento está cada vez diminuindo, ele começa a cortar algumas necessidades do nosso corpo, ele começa a diminuir a necessidade que o nosso corpo tem em consumir energia. Nisso você fica mais lento, o seu cérebro não processa de forma que deve ser processada e você acaba utilizando outras fontes como energia, por exemplo, massa muscular. Então, o nosso corpo acaba fazendo isso. A nossa massa muscular ela gasta bastante energia só para se manter ativa, né? Nosso corpo ele consome muita energia para se manter ativo. Por isso que existe a nossa taxa metabólica basal, que é o nosso consumo diário sem precisar de exercício físico. É só o consumo que o corpo precisa para estar trabalhando, para te manter vivo. Então a nossa massa muscular ela consome bastante energia. E se você não entrega alimento para que ele utilize como fonte de energia, ele vai acabar utilizando a massa muscular. E isso é muito prejudicial, porque se ele usa a massa muscular como fonte de energia, você acaba perdendo músculo. E se você perde músculo, você acaba tendo uma facilidade maior para engordar ou dificuldade para conseguir emagrecer. Pessoas que têm maior quantidade de massa muscular, muito provavelmente têm maior facilidade de queimar calorias, maior facilidade de emagrecer. Então entenda uma coisa, emagrecer não é comer menos, emagrecer é comer certo. Não adianta você pegar e cortar tudo que você come no seu dia a dia pensando que você vai emagrecer, porque você não vai. Emagrecer é comer certo. É você comer aquela dose necessária para que você consiga ter resultado. Não é cortando o pão da manhã, é cortando o carboidrato que você come no café da manhã que você vai conseguir emagrecer. Porque talvez aquele carboidrato ele é fundamental para manter algumas funções do seu corpo ativo. E se você não consome aquele carboidrato, ele vai começar a utilizar outras fontes de energia como a sua massa muscular. Então não é interessante que você faça isso. Você fazendo isso, você acaba prejudicando o seu metabolismo, você acaba prejudicando a sua massa muscular. Então muitas vezes você tenta compensar um mal feito alimentar que você teve no fim de semana, na segunda-feira em diante, você quer compensar, né, aquele mal feito alimentar que você teve durante o fim de semana e você acaba consumindo menos calorias, você acaba cortando muita da sua alimentação pensando que você vai estar emagrecendo, mas você não vai estar. Você acaba bagunçando o seu metabolismo dessa forma. Então, você acaba cortando, né, alguns alimentos e acaba colocando muita ingestão de lípidos, como sucos,
como vitaminas, sendo que esses tipos de alimentos eles não têm os ingredientes, eles não têm os macronutrientes fundamentais para que seu corpo mantenha ativo, para que você faça a manutenção da massa magra, por exemplo, e que você consiga emagrecer. Então, quando você faz isso, sabe o que você ganha? Um metabolismo todo bagunçado. O seu metabolismo ele fica bagunçado, ele fica lento. E aí fica muito mais difícil de você conseguir chegar a emagrecer. Então eu vou te dar uma dica. Você quer emagrecer de verdade? Adote hábitos de vida saudáveis. Deixe de fazer dietas mirabolantes. Evite ficar sem comer por muito tempo. Muita gente pensa que quanto mais tempo ficar sem comer, mais resultado vai ter. E fazendo analogia com o treino, outras pessoas pensam que quanto mais tempo passar no treino, melhor será o resultado. Só que essas duas coisas são inverdades, elas não são verdades. Se você quer emagrecer, você tem que comer. E se você quer ter resultado no treino, você não precisa passar 1h30 na academia, você não precisa treinar por 1h30, seja lá onde for que você treine, tá certo? Então, treine de verdade e tenha um descanso adequado também. Isso são suficientes, são coisas necessárias para que você consiga chegar ao emagrecimento. Não é somente cortando alguns alimentos, não é somente cortando, diminuindo a ingestão calórica que você vai conseguir emagrecer, tá certo? É necessário que você passe por um nutricionista e ele sabe aonde ele vai ajustar na sua dieta, o que ele vai fazer para que você consiga emagrecer de verdade. Não é comendo menos que você vai emagrecer, é comendo certo, tá bom? O segundo erro que muito provavelmente você comete é assim, né? Existem distúrbios metabólicos e doenças. Tem gente que tem esses tipos de doença e tem gente que inventa esse tipo de doença, que é muitas vezes colocar a culpa na sua tireoide. Eu tento emagrecer, mas não consigo. Eu acho que minha tireoide está zoada. Eu acho que minha tireoide está prejudicando o meu emagrecimento. Igor, eu não consigo emagrecer. Será que tem a ver com o meu metabolismo lento? Pois é, muita gente acaba acreditando isso, mas muitas vezes isso não acontece, né? Existem medicações que mexem sim com o seu metabolismo, por exemplo, corticoides e antidepressivos. Mas as pessoas que têm problemas de tireoide e as pessoas que têm metabolismo lento, não é devido a essas medicações. Muitas vezes devido a alguma desregulação hormonal que tem no seu corpo. Então, quando você começa a colocar isso na sua cabeça, que você está com um problema metabólico, que você está com um problema na tireoide, você nem ter ido no médico para comprovar, isso acaba virando uma inverdade, você acaba acreditando tanto nisso aí, que para você vira uma verdade, tá? Então, não invente doenças. O terceiro erro, que muito provavelmente você comete, é desidratação. Você não bebe muita água. E isso é um problema quando você quer emagrecer. Por quê? Porque muita gente acaba não tomando água, sendo que todas as nossas reações bioquímicas, elas dependem, todo o processo bioquímico do nosso corpo ele depende de água. Nosso corpo é de cerca de 70% composto de líquido, 70% composto de água. E se você ele acaba consumindo muita água também nos processos que utilizamos. Então você tem que estar sempre repondo a água. O corpo não estoca água, ele já tem aquela quantidade de água necessária, mas ele não estoca. Você tem que estar repondo todo dia, tá certo? Então se você não bebe água, o seu corpo acaba economizando. E isso acaba acontecendo aquele velho processo de inchaço. Muita gente tem muita retenção de líquido, muitas vezes você não está gorda, você está retida, você está com muito inchaço de líquido no seu corpo. E isso acontece porque você não bebe água. Então eu recomendo que você comece a beber água, tá certo? Parece até utópico, né? Mas se você quer emagrecer, se você quer reduzir esse inchaço, você tem que beber muita água, né? Quanto mais água você ingere, mais água você elimina. E quanto mais água você elimina, é aí que você consegue emagrecer. Porque o nosso corpo, como eu já falei, ele é uma máquina extremamente inteligente. Então, se você começa a não beber muita água, ele começa a reter, ele começa a inchar. Aquele pouquinho de água que você consome, ele incha, ele retém essa água para que não venha a faltar. E isso acaba que você muito provavelmente não deve ir muito no banheiro. Se você bebe pouca água, você não deve ir muito no banheiro. E ir no banheiro é uma coisa boa, pessoal. Ir no banheiro fazer xixi é uma coisa boa. Isso é sinal que você está bebendo muita água, que você está hidratando, está fazendo essa troca de líquido do seu corpo. Então, bebam muita água. Então, uma coisa que acontece muito com os atletas de fisiculturismo é que quando eles estão no processo final, na fase final de competição, eles começam a ingerir bruscamente, eles aumentam bruscamente a quantidade de água que eles ingerem. Tem fisiculturista que chega a beber pré-campeonato cerca de 10 litros de água por dia.
é muita água. Mas eles fazem isso que é para eliminar toda a retenção que eles têm entre a pele e o músculo, né? Para que eles consigam chegar mais seco na hora da competição. E isso pode se aplicar a você. Se você quer emagrecer, comece a consumir um pouco mais água. Não vou pedir para você beber 5 litros de água se você não bebe nenhum. Comece aumentando um pouquinho antes, sempre com uma garrafinha de lado, porque isso acaba estimulando a sua vontade de beber água e você acaba consumindo mais água para que seu corpo consiga suprir a necessidade, para que você consiga suprir a necessidade do seu corpo de ingesta de água por dia. Então vou falar para vocês um pouco sobre um estudo realizado em 2008 e 2014, né? Eles pegaram esse meio tempo aí e fizeram um estudo. E esse estudo foi feito por uma revista americana com 16.272 adultos com idade entre 18 e 70 anos de 13 países, incluindo o Brasil. E eles perceberam que grande parte dessa população não consome a quantidade de água necessária. Cerca de 49% dessa população, dessas pessoas que foram estudadas, não consegue bater a sua meta diária necessária de beber água. Aí, qual é essa meta? A meta de água diária para cada pessoa é individual, mas no geral, para adultos, né, cerca de 2,5 litros a 3 é o ideal. Isso vai depender muito do seu peso, da sua altura, mas uma média de 2,5 litros a 3 já é o suficiente para que você consiga reparar para que você consiga suprir a sua necessidade de líquido diário. E para você, mulher, é interessante que você consuma de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Menos do que isso, você está prejudicando o seu processo, por exemplo, de emagrecimento. Então é interessante que você comece a consumir mais líquido, comece a consumir mais água. Se você não tem costume de beber água e você acha o gosto da água ruim, coloca umas gotinhas de limão, coloca umas folhas, um hortelã dentro dela, que aí você vai começar a consumir um pouco mais de água, mas dê preferência sempre à água pura, porque é ela que traz resultados, é ela que é fundamental para as nossas funções vitais, tá certo? Então eu vou citar 5 benefícios para você que não sabe de beber muito líquido, né, de ingerir muita água por dia. O primeiro é regular a temperatura corporal. Isso mesmo, quando você consome muita água, seu corpo acaba regulando a temperatura e isso faz com que você acelere o seu processo de emagrecimento, justamente pela temperatura do seu corpo que está bem equilibrada. Você desintoxica o seu corpo quando você toma muita água, justamente por aquele processo que eu falei anteriormente. Né? Quando você consome muita água, você faz essa troca. Então é muita água entrando, muita água saindo, vai fazendo essa troca dentro do seu organismo, é como se estivesse lavando ele e colocando as impurezas para fora. O terceiro benefício é absorção e transporte de nutrientes. Então quando você bebe muita água, você acaba tendo maior facilidade no transporte de nutrientes para dentro das células, para dentro dos nossos músculos, tá certo? E o quarto benefício é o emagrecimento, né? Quanto mais água você bebe, né? Quanto mais água que você consegue tomar durante o dia, você consegue facilitar esse processo de emagrecimento, justamente por um simples caso de beber água, porque muitas vezes você pensa que está com fome, você come e não se sente saciado, mas não é fome que você tem, é sede, é falta de líquido, é falta de água no seu corpo, e isso faz com que você sinta fome, porque a água também tem esse poder de deixar você saciado. Então quanto mais água você consome, teoricamente menos fome você vai sentir, e acaba que ajuda muito no processo de emagrecimento. E por último, para vocês mulheres, a água deixa a sua pele mais bonita, deixa a sua pele menos oleosa, deixa a sua pele mais brilhosa, mais bonita de se ver, tá certo? E o nosso quarto erro é dormir pouco. Acredito que isso é um grande problema da população brasileira ou da população mundial. Muita gente tem muita dificuldade em dormir, muita gente tem muita dificuldade em desacelerar o seu corpo para dormir. Eu mesmo muitas vezes me pego mexendo no celular antes de dormir. E isso acaba prejudicando muito, porque aquela luz ela acaba prejudicando na sua qualidade e quantidade do seu sono. Então, isso acaba interferindo diretamente no seu emagrecimento. Então você que mexe no celular e até 3 horas da manhã, sinto muito em te dizer, mas você não vai emagrecer. Justamente porque você fica muito tempo exposto àquela luz do celular e isso acaba prejudicando na quantidade e na qualidade do seu sono. Você não consegue ter um sono REM, você não consegue entrar, né, no sono REM, que é o sono mais profundo, que é o sono reparador, que é o sono onde você consegue ter vários sonhos. Então, se você não consegue chegar no sono REM, fica muito difícil você conseguir, por exemplo, reparar
a massa muscular que você perdeu durante o dia ou reparar a massa muscular que você destruiu durante o treino. Então, se você também não chega no sono REM, seu cérebro não consegue desligar, você não consegue descansar. E no outro dia você vai estar mais cansado, menos indisposto para fazer as coisas. E isso acaba prejudicando direto ou indiretamente no seu emagrecimento. Isso acaba refletindo no seu emagrecimento, certo? Então, quando você tem uma boa noite de sono, quando você não tem uma boa noite de sono, você acaba até aumentando o seu apetite. Tem muita gente que come uma geladeira inteira na madrugada, não é mesmo? Pois é, justamente porque você tem esse problema de dificuldade para conseguir dormir. Então, acontece quando você passa muito tempo sem dormir também, isso acaba afetando alguns hormônios no seu corpo. Então, eu vou listar aqui para vocês 10 benefícios de dormir bem. Quais são os 10 benefícios que fazem... Quais são os 10 benefícios que trazem uma boa noite de sono, uma noite bem dormida, tá? Então, na verdade eu vou listar 10 dicas para vocês. 10 dicas para você conseguir ter uma noite de sono muito melhor, tá? Então, a primeira dica é dormir de 1 a 8 horas por dia. Muita gente tem esse problema de dormir de 7 a 8 horas por dia, mas alguns estudos mostram que é o necessário para que você consiga descansar, para que você consiga reparar a quantidade de massa muscular, e é necessário para que você consiga entrar no sono REM. Dessas 7 a 8 horas, você deve passar em média 3 ou 4 horas no sono REM, e o resto é aquele cochilo, acorda, aquele sono um pouquinho mais leve. Então é necessário que você passe de 7 a 8 horas dormindo. Existem pessoas e pessoas, né? Tem gente que se sente muito bem com 6 horas de sono durante uma noite, já fica muito bem. Eu, por exemplo, se eu dormir mais do que 8 horas, se eu, por exemplo, chegar em 8 horas, o meu dia acaba sendo muito improdutivo. Para mim, 6 a 7 horas já é o suficiente para que eu consiga ser produtivo no outro dia, para que eu consiga produzir bem, para que eu consiga acordar bem no outro dia. Já tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos, isso é um pouco individual. A segunda dica é, dê preferência a uma dieta balanceada, a alimentos que que são mais leves, né, de fácil digestão, tá certo? A terceira dica é, durma no escuro, evite TV ligada, evite abajur ligado, evite deixar o seu celular ligado perto de você durante a noite, porque a claridade, ela tende a tirar a qualidade do seu sono, tá? Use roupas confortáveis para dormir, né? Isso é uma dica aí que eu acho quase todo mundo deve usar, deve fazer, que é dormir com roupas mais folgadas, com roupas mais confortáveis. Quinto, evite café e alimentos que tenham cafeína, pelo menos 4 a 6 horas antes de você ir dormir, porque esses alimentos têm o poder de deixar você um pouco mais alerta, você um pouco mais ligado. Então, se você que treina à noite, evite tomar cafeína depois das 6 horas da noite, porque aí você vai passar muito tempo ligado, vai ser difícil você conseguir se desligar para conseguir dormir, tá? E a sexta dica que não pode faltar é faça exercício físico diariamente. São inúmeros os benefícios do exercício físico, e é claro que no sono ele também ajuda muito. Se você treina, se você exercita, você muito provavelmente deve ter uma noite de sono muito mais confortável, muito mais gostosa. Você deve dormir sem acordar, por exemplo, tá? A nossa sétima dica é dormir pelo menos 30 minutos da tarde, né? Tirar aquela velha sonequinha durante o dia. Eu acredito que isso é muito individual. Tem pessoas que se sentem muito bem em dormir durante o dia e tem pessoas que se sentem muito mal em tirar aquele cochilinho durante o dia. Por quê? Porque às vezes esse cochilinho durante o dia te deixa mole, o resto da tarde você não consegue produzir. Então isso é individual. Tem gente que se sente bem, tem gente que não se sente tão bem assim. O oitavo é tome um banho morno próximo do horário de você dormir, porque isso acaba relaxando o seu corpo. A água quente ela tem esse poder de deixar o seu corpo um pouco mais relaxado, e você vai relaxando, até a hora que você consegue entrar num processo de sono bem gostoso. E a nossa nona dica é tente dormir todos os dias no mesmo horário. Por quê? Porque isso acaba virando uma rotina, e quando vira uma rotina, o seu sono tem uma melhor qualidade. É claro que às vezes você não vai conseguir fazer isso sempre, mas tente sempre que possível dormir na mesma hora, porque aí você acaba tendo uma melhor qualidade de sono, porque seu corpo vai acostumando, assim como o hábito, né, vai virando uma coisa normal para ele dormir naquele horário, tá? E nossa décima dica é medicamentos, você não deve tomar medicamentos para dormir, né? Existem alguns medicamentos que influenciam diretamente na qualidade do seu sono. Você pensa que toma e você
capota, né? Você apaga e acorda no outro dia, mas esse remédio, ele acaba trazendo muito problema. Primeiro que ele acaba te viciando, né? Você acaba ficando viciado nele, e segundo que você é mesmo derrubado por esse remédio. Tanto é que pessoas que tomam esse tipo de remédio, taxa preta, esse tipo de remédio para dormir, não tem sonhos durante a noite. É muito difícil ela conseguir ter algum sonho, porque ele acaba te apagando mesmo no geral, tá? E o nosso quinto erro é estresse. Se você sofre muito de estresse, se você vive em um ambiente que é estressante, você tem dificuldade para emagrecer, muito provavelmente. Então, aquela namorada chata que fica te perturbando, aquele seu chefe pé de galo que não sai do seu pé, isso você tem que arrumar estratégias para conseguir controlar esse estresse. Porque se você não conseguir controlar esse estresse, você deixar esse estresse extravasar, isso vai acabar prejudicando o seu emagrecimento. Então a dica que eu te dou é que sempre que alguém tentar te estressar, pare um pouquinho, respire fundo por um minutinho, conte até 100, até 10, até 1000 e tenta relaxar, porque se você for deixar isso passar, se você for deixar esse estresse vir à tona, isso vai acabar prejudicando você no seu trabalho, acaba prejudicando você nas suas relações. Então existem fatores bioquímicos e fisiológicos do estresse que estão ligados ao estresse, que vão acabar atrapalhando o seu desenvolvimento e crescimento e qualidade muscular. Por exemplo, a transformação em triglicerídeos em gordura visceral, que é a pior gordura que você tem quando você quer emagrecer. Essa é a pior gordura que tem, porque ela pode acabar te matando, que é justamente aquelas gorduras que ficam debaixo ou entre as nossas vísceras, tá? Então é importantíssimo a prática de algum tipo de atividade física, e principalmente aquela atividade física que você gosta de fazer, como por exemplo fit dance, zumba, aulas de algum tipo de esporte como correr, natação, algum tipo de esportes como lutas, tá? É importante que você faça uma coisa que você goste, porque aí você vai estar liberando esse estresse, você vai acabar extravasando esse estresse. Eu mesmo acabo tirando os estresses do meu dia a dia na hora que eu estou treinando. É ali onde eu paro, né, e tiro todo aquele estresse que eu carreguei durante todo o dia. Então isso acaba. Então se você é sedentário, começa a praticar algum tipo de atividade física, né? Começa a correr, a caminhar, faz alguma coisa que você goste, mas libere esse estresse, não deixe esse estresse acumulado não, porque isso prejudica em muito no seu emagrecimento. Uma pessoa que é muito estressada provavelmente ela tem maior capacidade de acumular gordura no seu corpo, tá? E o nosso sexto erro que muito provavelmente você comete é comer proteína de menos. A proteína, ela tem um efeito sensacional, que é o efeito térmico do alimento. A proteína, cerca de 30% daquelas proteínas que você consome, elas são gastas simplesmente para metabolizar, né, o processo de digestão dela. Então, esse tipo de alimento você não pode cortar das suas refeições, você não pode cortar do seu quadro alimentar. Muita gente corta carboidrato, corta gorduras, mas você não pode cortar a proteína. Ela é extremamente fundamental para manter a nossa massa muscular, para fazer a reparação daquela massa muscular danificada e para reparar também alguns órgãos do nosso corpo, tá certo? Então você não deve deixar de consumir proteína. Igor, mas qual que é a ingestão necessária diária de proteína? Depende, é muito individual essa relação de consumo de proteína, mas geralmente alguns estudos mostram que homens, eles devem consumir cerca de 2 gramas a 2,5 gramas de proteína por dia, cerca de 1,5 a 2,5 de proteína por dia, por quilo corporal, ou seja, uma pessoa que tem 60 quilos, ela deve consumir ali entre 100 e 120 gramas de proteína para conseguir reparar todas as funções do nosso corpo, para conseguir reparar toda aquela capacidade, toda aquela massa muscular. Eu, por exemplo, tenho 100 quilos, então eu necessito geralmente em torno de 180 a 200 gramas de proteína por dia. Por quê? Porque eu preciso de tudo isso, porque eu tenho 100 quilos, então para reparar essa massa muscular toda que eu tenho no meu corpo, eu tenho muita massa muscular. Então para reparar essa massa muscular do meu corpo, eu preciso consumir muita proteína. Somente para manter o meu corpo eu preciso consumir muita proteína. E se eu quiser ganhar alguma massa muscular a mais, eu tenho que consumir a mais do que é necessário, tá certo? Então esse é o consumo ideal, né? E para você que é mulher, consuma aí em torno de 1,5 grama a 2, tá? Por quilo corporal que você vai conseguir ter resultado. E se você está consumindo menos proteína do que isso, eu recomendo que você procure um nutricionista
para que ele possa dividir as porções de proteína no seu dia a dia, nas suas refeições. Ele vai saber qual que é a melhor hora, qual que é a melhor proteína e como que você deve fazer para consumir essas proteínas da melhor forma possível para que você venha a ter os melhores resultados, tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre os 6 erros que você deve estar cometendo na hora de emagrecer. Então, agora você já sabe quais são esses 6 erros e você deve estar evitando, né? Eu abri seus olhos para que você evite esses erros, para que você evite de estar cometendo esse tipo de erro, porque ele é muito prejudicial à sua saúde. Algum desses erros ele pode sim prejudicar muito o seu emagrecimento, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve, garante logo a sua inscrição, porque para que você receba esse vídeo você tem que estar inscrito. Se você não estiver inscrito, você não vai receber esse vídeo, tá? Então curte também esse vídeo, se você puder compartilhar com alguém, se você achou que esse vídeo foi tão interessante assim, compartilha com alguém que você acha que vai contribuir, tá certo? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e beijão!